É impossível apontar no Brasil um partido conservador. O PL não é, ou a maior parte dos filiados à legenda não tem nada a ver com o conservadorismo. Nesse vídeo eu vou fazer duas análises. Em primeiro lugar, exaltar, parabenizar o ótimo e repleto vocabulário do Lacombe quando vai se apresentar. E eu vivo insistindo e batendo nessa tecla. Você que se comunica bem. Eu até fiz um post no meu Instagram ontem, tá aqui, e na descrição eu coloco assim: o mal, se bem comunicado, ele parece o bem. E além de ter um vocabulário repleto, muito forte, um diagnóstico preciso do que está falando, ele faz uma pontuação quanto à política nacional, envolvendo certos partidos que me deixou pensativo. Então bora lá fazer essas duas análises. Apesar do nome, o PL também não pode ser considerado um partido liberal. O partido PL, ele tem uma explosão no Brasil, principalmente com a onda Bolsonaro, que até hoje, é impressionante isso, ela sim, ela baixou um pouco, mas ela não perdeu a força, mas é meio que evidente, partido liberal, e ele vem à tona, ele vem a público com uma coragem que vem para falar que o PL não é conservador. Esse gancho no início do vídeo foi importantíssimo para que eu pudesse continuar assistindo esse vídeo, que tem 3 minutos e um pouquinho, e que se você der conta de assistir até o final junto comigo aqui, além, como eu falei, da análise da comunicação, você vai entender coisas importantes. Eu sou contra muita coisa que aqui vai ser dita. Quem mais se aproxima do liberalismo, agora que já não há mais um João Amoedo transfigurado no comando, é o Partido Novo. Uma passada de olhos pela lista de 29 partidos registrados no TSE comprova a dificuldade tremenda que é definir o que cada um defende, suas bandeiras, sua linha ideológica. O que temos quase sempre são os sacos de gatos, uma reunião de oportunistas e egoístas. A verdade é o seguinte: quando você tem coragem de vir a público para falar sobre um assunto como esse, você está comprando uma grande briga, tá? Porque tocar no assunto partidos, eliminação de partidos, eliminação de fundo eleitoral. Fundo eleitoral esse que para 2024 foi aproximadamente 5 bi, fora os fundos partidários de 1,2 bi, 6 bilhões de reais. Tiago, mas é o dinheiro deles. Não, não é dinheiro deles. É o nosso dinheiro. E quando ele se posiciona com essa ótica de que existe uma bagunça, chama até de sacos de gatos, pessoas oportunistas e até egoísta, na raiz da palavra, ele está querendo dizer: isso precisa de uma reanálise, quem sabe até extinção. Existem muitos brasileiros que são contra a ideia de partidos, porque no final das contas o que tem acontecido hoje é um conglomerado de pessoas focadas só no seu próprio interesse. Eu nunca pensei que um dia eu subiria um ponto sobre esse, por exemplo, negativo, quanto a pessoa do Bolsonaro. Mas quando eu vejo a forma que ele está se movimentando, principalmente lá em São Paulo, eu acredito que é a cidade, além de maior, que mais está tendo mídia quanto à política nacional devido ao Pablo Marçal, eu identifico que lá ele está apoiando um candidato do partido que definiu as eleições de 2022, eu acredito que por aí foi o caminho, o MDB. Eu penso assim: o Bolsonaro caiu em esquema partidários. Ele que defendia piamente, que já passou por vários, mais de 10 partidos, entrou em discordância, tá contra a democracia, tá contra o povo, eu saio. E lá ele meio que se rende a um esquema. E é verdade que nós não temos acesso a todas as informações, porque não participamos das reuniões de bastidores, mas é um impacto muito grande o que o partido causa nos contextos de cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, é uma prefeitura loteada, todo mundo sabe disso. Muitos contratos, acontece máfia, enfim. É loucura. E é sobre isso que ele está batendo. Partido é uma coisa que, se não for revista de maneira clara, limpa, tem que ser extinta e autorizado a candidatura independente no Brasil. A maioria da nossa classe política não é formada verdadeiramente por políticos. O que encontramos, em grande número, são negociantes, barganhistas, vendilhões. Eles só querem se dar bem, se entregar a negociatas, mamatas, falcatruas, velhacaria. Não há preocupação genuína com o bem do Brasil e dos brasileiros. Você percebe o quanto é cheio, repleto o vocabulário do Lacombe?
Meu amigo, você ouvindo uma pessoa falar com essas palavras, existe até aquele jargão, né? Quando você começa a ver uma pessoa falando bem, você já se impressiona. Não é só a impressão que é boa, o resultado também é bom. Olha esse vídeo não tem uma edição diferenciada, overlays, transições, nada. Ele está falando exatamente para o público que gosta de ouvir ele, que dá atenção a ele com o formato que é. A comunicação ela também é isso. Fale bem, mas no método, no formato, na dinâmica que o teu público, para quem você está ouvindo, porque no final das contas, comunicação é muito mais do que as pessoas entendem daquilo que você fala e não aquilo diretamente que você falou. Então, classe. Aqui você pode assistir com frequência que você vai melhorar muito sua comunicação. Bora continuar. Infelizmente, tem sido assim desde o início da nossa República. Virou uma tradição contra a qual os protestos invariavelmente são tímidos. E parece não haver justiça capaz de expurgar essa gente ou fazê-la se arrepender, pedir perdão e se endireitar. Nossos partidos políticos são praticamente um balcão de negócios. E há muito dinheiro nisso, cada vez mais. O orçamento para o fundo eleitoral praticamente dobrou em 2024. São quase 5 bilhões de reais. E ainda tem o fundo partidário de 1 bilhão e 200 milhões. Quem banca tudo isso são os pagadores de impostos. Eles sustentam as máquinas comandadas por gente como Baleia Rossi, presidente do MDB, Valdemar Costa Neto, do PL, Gilberto Kassab, do PSD, Gleisi Hoffmann, do PT, Antônio de Rueda, que assumiu a presidência do União Brasil no lugar de Luciano Bivar, e André Figueiredo, que substituiu Carlos Lupe no comando do PDT. O contexto ele é tão favorável para que você possa entender o que ele está falando, mas ele consegue prender a sua atenção pela capacidade dele de se expressar bem, a boa dicção e também a memorização. Isso é uma característica muito positiva para quem se interessa em melhor se comunicar. Memorização. Pensa comigo, você chega num evento e você senta na cadeira e a pessoa está lá no palco. Você tem um certo valor agregado àquela pessoa que ali vai falar e você dá atenção para ela. E quando você menos espera, ela olha para você e fala, Thiago, e aí, mano, tudo bem? Ela te chama pelo nome? Melhor, ela dá a referência da bandeira que você defende, quando ele fala Valdemar Costa Neto, nome e sobrenome, do PL. Então, ele, além de tudo isso, essa memorização ajuda muito a prender a atenção de quem você está falando, porque está na cara que você estudou para aquilo ali. É muito mais possível que a pessoa te dê atenção, porque você se esforçou para chegar naquele nível ali, entendeu? Então, vai apresentar, não é sobre o decoreba, é a capacidade de colocar as palavras no momento certo, mas com peso. Falar o nome das pessoas é peso. Bora. Num país ideal, não deve despencar sobre os ombros e no bolso dos pagadores de impostos a manutenção de partidos políticos, muito menos o financiamento de campanhas eleitorais. As legendas devem ser capazes de gerar sua própria receita, que se virem com contribuições mensais dos filiados, doações, com a organização de eventos pagos, seminários, palestras, que façam rifas, vendam camisetas, bonés, bandeiras, broches, canecas. Os mais de 6 bilhões de reais dos brasileiríssimos fundos partidário e eleitoral teriam certamente destinação melhor se não fossem entregues aos caciques das legendas que nunca se preocupam realmente com o nosso país. Iniciou um discurso, principalmente esses discursos públicos, assim, do qual você precisa, no final, da aprovação das pessoas, do apoio das pessoas. E você começa a falar aquilo que ela gostaria de falar, o que alguém falasse por ela, que alguém levantasse a bandeira dela. Os brasileiros, hoje, muito bem acessados por muito conteúdo, muita informação, eles são insatisfeitos demais com essa metodologia que é usada há anos da forma que as campanhas são feitas. E o Lacombe fala, crie seu próprio método de conseguir recursos, se vire, faça rifa, faça eventos, faça caneca, faça broches, faça o que for, mas levante seu próprio dinheiro. Não conte com meus impostos, isso atrapalha a minha vida, atrapalha meu projeto, atrapalha meu futuro, a educação do meu filho, porque eu tenho que pagar mais impostos. Ele dá um grito, um brado, só que com uma nobreza, com uma pacificidade gigante. Mas ele fala o que muita gente gostaria de falar e não sabe onde e às vezes nem como. Isso prende muito a atenção das pessoas. Falar o que elas querem ouvir e, em algumas vezes, o que ela gostaria de falar. Isso ajuda muito a ganhar apoio. Importante.
Há tanto o que mudar e é preciso acreditar no improvável, que nossos políticos sejam capazes de fechar as torneiras do fundo partidário e do fundo eleitoral que jorram para eles bilhões dos nossos impostos. É preciso lutar para que o Brasil passe a permitir as candidaturas independentes. É preciso ter esperança de que uma nova geração de políticos, políticos de verdade, competente, honesta, coerente, apegada ao mundo real, vai substituir em breve as velhas raposas. As velhas raposas. Mais uma vez, um vídeo com um contexto simples, quanto à edição e tudo aquilo que hoje pesa para um bom conteúdo, mas quem tem coragem de falar que isso aqui não é um conteúdo bom? Ah, Thiago, mas é o Lacombe que está falando. Sim, ele construiu esse posicionamento e você também pode. Melhore a sua comunicação, estude sobre comunicação, sobre persuasão, sobre gatilhos mentais. Eu acredito que você vai ser melhor, muito melhor, do que aquilo que você um dia sonhou poder ser. Quando você parar para conversar, para apresentar, para ofertar, e não viaja. Quando se estuda comunicação, não é para que um dia você possa ter um palco para falar para milhões de pessoas. Uma oferta no dia a dia, ou convencer uma pessoa no dia a dia, uma venda, o que seja. Uma oferta no dia a dia, uma venda no dia a dia, esse relacionamento interpessoal entre colaborador, funcionário, patrão, tudo influencia quando você sabe falar bem. E esse canal ele existe para isso, para que você possa pegar esses insights, esses caminhos, essas sacadas e aplicar no seu dia a dia. Fez sentido para você até agora? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você fala assim, Thiago, essa pessoa aqui precisa ver, então compartilha com ela. Não esquece de compartilhar com ela, tá? E se por acaso você ainda tá por aqui, deixa o like no vídeo, porque é importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom para mais pessoas e mais pessoas verem isso. Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal e se por acaso quiser me seguir na rede social, o Instagram tá na descrição do vídeo. Tamo junto.